Olá, eu me chamo Débora Thaís Freires de Brito, sou orientanda do professor Dr. Robson da Fonseca Neves e aluna do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba. Estou vinculada à área de concentração Política, Cuidado e Gestão em Saúde e à linha de pesquisa Políticas, Cuidado e Gestão em Saúde, Sistemas, Redes e Organização das Práticas. Minha dissertação é intitulada como o cuidado de si e do outro, a saúde do trabalhador em foco em tempos de pandemia, sob o olhar dos profissionais da estratégia de saúde da família, que tem como objetivo compreender como se deu o cuidado de si e do outro, na perspectiva dos profissionais da estratégia de saúde da família, em tempos de pandemia de Covid-19, e caracterizar as estratégias utilizadas nesse cuidado. Diante disso, trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa que foi desenvolvida no município de João Pessoa, capital da Paraíba. Participaram médicos, enfermeiros e cirurgiões dentistas do referido município. Os dados foram coletados entre junho e setembro de 2020, a partir da técnica de entrevista semi-estruturada, a qual foi norteada por meio do computador e seguiu um roteiro contendo questões objetivas e subjetivas pertinentes ao objeto de estudo. Para a delimitação da amostra, utilizou-se a técnica de saturação teórica proposta por Minayo 2017 e para análise dos dados, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo temática proposta por Bardan 2016. Em relação aos resultados, estes foram organizados em duas sessões. A primeira traz a caracterização dos participantes da pesquisa, as vulnerabilidades sociais dos territórios investigados e o contexto de trabalho das equipes de saúde da família e o seu agravamento pela pandemia de Covid-19. Diante disso, observou-se como vulnerabilidades dos territórios, ausência de saneamento básico, em que muitos territórios não tinham sequer água de procedência adequada para que os usuários higienizassem suas mãos, precarização do transporte público, o que não garante o distanciamento social, adensamento excessivo, em que foi observado que 5 a 6 usuários dividiam o mesmo cômodo, e predominância do trabalho informal. No que concerne ao contexto de trabalho, observou-se que a pandemia deixou patente problemas crônicos que esses profissionais enfrentam em seu dia a dia, como a falta de equipamentos de proteção individual ou dispor destes com baixa qualidade, alta rotatividade profissional, tanto no que se refere ao término de contratos temporários como a transferência recorrente de profissionais de uma unidade para outra, estrutura física inadequada das unidades básicas de saúde e os desafios da lógica capitalista, como o trabalho baseado na produtividade. Em relação às categorias temáticas, observou-se que, em meio a um cenário em que há ausência de gestão, fragilidade na comunicação de risco e negacionismo por parte do dirigente máximo do Poder Executivo, os profissionais tiveram que autogerir seus ambientes de trabalho. Diante disso, a maioria dos acordos foram estabelecidos de forma coletiva, a partir das necessidades e singularidades de cada equipe, território e a partir do diálogo. Nessa perspectiva, os profissionais eles reorganizaram os fluxos de atendimento, recebendo esses usuários em ambientes arejados, estabeleceram locais específicos para atendimento das demandas de sintomáticos respiratórios, demarcaram a unidade básica de saúde para garantir o distanciamento social, seguiram as recomendações de precaução contra a Covid-19, elaboraram estratégias e utilizaram as tecnologias leves e a educação em saúde para conscientização da população, ofertaram o teleatendimento para garantir a continuidade do trabalho e também para reduzir as idas desses usuários às unidades. Além disso, algumas unidades contaram com o apoio institucional das residências médicas e multiprofissionais em saúde, o que contribuiu para melhorar o processo de trabalho e também para a criação de grupos de apoio psicológico.
Diante da pandemia e também da necessidade de irem trabalhar devido a serem profissionais de saúde e também da fragilidade de apoio de órgãos competentes, esses trabalhadores eles elaboraram estratégias individuais para minimizar os impactos que a pandemia impõe em suas dimensões biopsicossociais e espirituais. Diante disso, apontaram a espiritualidade como mecanismo de enfrentamento à pandemia, além da prática de exercícios físicos associados à alimentação saudável para melhorar a resposta imunológica. Verbalizaram o monitoramento frequente dos sinais vitais e sintomas para prevenir ter um diagnóstico precoce da Covid-19 e também apontaram a necessidade premente de apoio psicológico para não entrarem em colapso emocional. Os discursos também apontaram para falhas em relação às medidas de controle e proteção à saúde desses trabalhadores, uma vez que verbalizaram fragilidade na oferta de testes rápidos para diagnóstico precoce da Covid-19 e fragilidade na atuação do Sereste, o que culminou na disseminação do vírus nos ambientes de trabalho, afastamento dos profissionais e retorno desses profissionais de forma precoce, denotando debilidade de ações à vigilância à saúde desses trabalhadores. No que concerne aos usuários trabalhadores, os profissionais de saúde elencaram como principal medida de promoção à saúde a orientação em relação às precauções contra a Covid-19, no qual verbalizaram que a utilização adequada da máscara, a importância do distanciamento social e a importância do uso de álcool a 70% contribuiriam para o enfrentamento da pandemia. E essas ações de orientação contribuiriam para a apropriação dos usuários em relação à temática para cuidar de si. No que tange às ações de assistência, os profissionais elencaram como principal medida de atuação em relação à saúde do trabalhador em tempos de pandemia a ênfase na disponibilização de atestados médicos e a preocupação em garantir os benefícios previdenciários para aqueles trabalhadores com vínculos de trabalho efetivos. Também foi solicitado a esses trabalhadores que elencassem estratégias a partir dos problemas vivenciados em seu cotidiano em tempos de pandemia que ajudam a melhorar o cuidado à saúde desses trabalhadores. Diante disso, eles elaboraram as seguintes estratégias: necessidade de garantia do retorno ao trabalho aos usuários com diagnóstico de Covid-19, pois muitos foram surpreendidos pelas demissões após retorno ao trabalho. Efetivação das políticas públicas que garantam os direitos os direitos humanos básicos, humanização e saúde durante o processo de cuidar, a ampliação da oferta dos testes rápidos e a educação em saúde como dispositivo primordial para o enfrentamento da pandemia. Nessa perspectiva, foi possível observar que a presente pesquisa ela permitiu, na realidade, evidenciar as principais lacunas, desafios e possibilidades que os trabalhadores de saúde do município de João Pessoa enfrentam diariamente em relação à saúde do trabalhador em tempos de pandemia, no qual foi possível evidenciar que o trabalho foi permeado pelo princípio da integralidade, uma vez que esses trabalhadores foram capazes de cuidar do usuário, tratar de questões relacionadas à gestão e elaborar ações e intervenções que ajudam a melhorar o sistema. Além disso, os seus discursos serviram como um grito de alerta para demonstrar os desmontes que vêm sendo enfrentados pelo campo da saúde e pela saúde do trabalhador na atenção primária à saúde, ficando evidente a necessidade de consolidação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora para melhor efetivação das ações de promoção, assistência e vigilância à saúde dos trabalhadores, pois aqueles que cuidam também precisam de cuidados e precisam estar bem biopsicossocial e espiritualmente para atuar no campo da saúde do trabalhador, como trabalhadores e para trabalhadores.